Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? No primeiro tempo, com certeza, o primeiro tempo de hoje foi muito bom do Flamengo. Ou estou exagerando, Eric Faria, boa noite, bem-vindo. Fala Rizek, Dena, Pete, Abel, um abraço para todo mundo, feliz Dia dos Pais também. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, realmente, assim, e teve o aspecto físico que foi muito importante, como a Camila lembrou com o Bruno. O Flamengo estava 10 dias sem jogar e o Vitória vem de uma sequência de paulada, de jogos duros, decisivos, né? Jogou com 2 a menos contra o Palmeiras, depois teve que virar o jogo contra o Atlético Paranaense. Enfim, então o Vitória também sentiu o ritmo que o Flamengo imprimiu desde do início, né? E outra, né? A qualidade técnica do Flamengo ela é muito maior do que a do Vitória. É natural que aconteça isso. Assim. O surpreendente foi o Vitória ter eliminado o Flamengo na Copa do Brasil, né? Com muito mérito. Né? Não só, na variedade de jogo também, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de Palmeiras, não tem variedade de jogo, tem o Flamengo, por exemplo, né? Repertório, né? Repertório, exatamente. Você ataca por fora, ataca por dentro. Então, assim, variedade, repertório de jogo que deveria ter. Então, assim, esse Flamengo... Eu vou colocar também o próprio Cruzeiro fez um bom jogo, mas o Atlético Paranaense, com 25 minutos de jogo, matou o jogo também na Vila. Então, assim, também fez um ótimo jogo também. Aqui de um Santos assustador, né? Exatamente. O Santos hoje é assustador na Vila. Assim, olhando até a qualidade, o Vitória eliminou o Flamengo na Copa do Brasil no Barradão, né? No Maracanã ele ficou atrás, ele foi empurrado pelo Flamengo no primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Flamengo. Sim. Como já tinha sido na Copa do Brasil também. O Flamengo ganhou de 2-1 no Maracanã no Vitória, mas era para ter sido 3, 4, 5-1 também. E aí o Vitória conseguiu levar o jogo aberto ainda para Salvador e com muito mérito se classificou. Mas eu acho que a gente está vivendo um período, a gente tem 2 ex-atletas aqui, a Copa do Mundo, ela repartiu a temporada em 2, né, aqui no futebol brasileiro. Então, os jogadores tiveram muitos tiveram 15, 20 dias de férias, depois tiveram uma nova pré-temporada e agora é como se a gente estivesse em fevereiro. Os times ainda não estão assim, no ritmo que deveriam estar em agosto, fosse uma temporada corrida como normalmente é. Eu acho que essa parada assim, ela traz benefícios, mas ela também traz essa questão assim, dos times retomarem. Então eu acho que a gente... Por isso a gente está vendo jogos tecnicamente ruins. Tecnicamente abaixo, é como se a gente estivesse em fevereiro. Aquele começo de estadual, que os times ainda estão meio assim, entrando no ritmo, porque 15 dias de férias para atleta, depois mais 10, 15 dias de pré-temporada, cara, isso pesa. É como se fosse janeiro de novo, entendeu? Então eu acho que a gente vai começar a ter jogos melhores a partir de agora, de meio de agosto para setembro, quando a temporada aqui vai pegar também no Breu. Eu acho que a gente vai ter... A parada de agora da Copa do Mundo foi bem maior do que a gente tem uma pré-temporada, por exemplo. Sem contar jogadores que estão retomando. Tem razão, porque tem sido feio assistir na média o jogo. Não foram 15 dias, não. 20, 25 dias de férias. Bastante tempo, bastante. Eu acho que é uma explicação até fisiológica mesmo, assim, o corpo do atleta, até ele retomar de novo o que ele vinha fazendo e que ele tinha feito de janeiro até o início da Copa, isso demora de novo para você retomar. Então eu acho que a gente vai ter daqui para frente jogos melhores, a competição ela vai ficar mais disputada, assim, ainda que a gente já teve grandes atuações, o Inter melhorou, o Vitória conseguiu se classificar, eu acho que a gente teve resultados expressivos. Visando ao jogo de quarta, o Flamengo teve boas notícias hoje, né? A Rascaeta aguentou bem a partida, Paquetá voltou a jogar, então no segundo tempo... O grupo está completo. Exato. Hoje o Alexandre não jogou por uma lesão muscular e tal, e o Luiz Araújo está voltando, mas de uma maneira geral o grupo do Flamengo está completo para o jogo contra o Cruzeiro, né? E pega um Cruzeiro na melhor fase, né? Também, o trabalho do Ortiz voltou a jogar desde o começo. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. A gente vê o Cruzeiro hoje em quinto lugar, mas ele assumiu, o Cruzeiro estava na lanterna. Exato. A gente às vezes perde de vista por causa dessa parada para a Copa. O trabalho de recuperação do Cruzeiro sobre ele tem o segundo, se o bom. campeonato tivesse começado na chegada dele, eu sei que é um si gigante. Ele teria o segundo melhor aproveitamento, né? O Cruzeiro estaria numa situação melhor. Sim. Isso não sei se estaria lá perto do Flamengo, do Palmeiras, mas estaria numa situação melhor. Agora, hoje decisões diferentes, né? O Cruzeiro descansou jogadores contra o Mirassol em casa e o Flamengo foi com tudo pra cima do Vitória, certo? Decisões diferentes nos 2 elencos. É porque o Cruzeiro jogou no meio de semana a Copa do Brasil, né? E o Flamengo não. O Flamengo, como foi eliminado, então o Flamengo pôde emendar 2 jogos, hoje e quarta-feira. O Cruzeiro vinha de um jogo na quarta, né? Contra o Chapecoense. Foi quarta ou terça, não me lembro agora. Mas enfim, jogou no meio da semana e precisava poupar hoje. Assim, então eu acho que foram decisões corretas dos 2 lados. Sim. Ainda assim, Caio Jorge fazendo gol de novo, entrando e fazendo gol. Wesley estreando, fazendo um belo gol. O Zé Lucas estreou também, né? Os reforços estão estreando. O Cruzeiro fez um pacotão de coisas boas para os 2 lados, né? Sim. Flamengo para o Cruzeiro. No caso do Wesley, né? É um jogador estreia bem, né? Fazendo gol,
Já tem um jogo super Quarta, importante. Cruzeiro e Chape. Quarta, né? Já tem um jogo super importante, né? Assim, ele é muito bom jogador, esse menino aí. É bom? Eu sonhei com eles algumas noites, depois que nós jogamos lá. Ele fez um golaço, Golaço só driblando do todo Corinthians, mundo. Fluminense, Eu só tô dando a volta no mundo até agora. Virou até meme o negócio. Deixou o jogador. Deixou o pitch pra trás? Deixou o pitch pra trás. Agora, ó, brincadeira. A gente está comparando Flamengo e Cruzeiro pelo jogo da próxima quarta. Vamos comparar hoje os dois primeiros colocados. O que jogou ou o que não jogou o Palmeiras mais cedo contra o Inter que vem crescendo, beleza, mas olha a colocação. O Inter tirou do 2 Inter. pontos do Flamengo e tirou 2 pontos do Palmeiras, né? Sim, Agora, e eliminou o pós-Copa, Corinthians. né? E eliminou o Corinthians, né? O Inter tá melhorando, mas olha a posição do Inter. Beleza, um time que se defendeu hoje no Allianz Parque. O Palmeiras não conseguiu o repertório. Você compara com o que o Flamengo fez hoje, o volume de jogo do Flamengo, assim, as finalizações, a qualidade, o Flamengo hoje deu um recado assim. Mas especificamente foi um hoje, domingo né? hoje. Na rodada, né? Na rodada. Na rodada, é. Foi um domingo que o Flamengo jogou muito mais do que o Palmeiras. Eu vejo muito assim, mais. o Flamengo jogou muito mais, mas foi contra o Vitória, cansado. Desfalcado. Cansado e super desfalcado. Não tô tirando mérito do Flamengo. Assim, o Flamengo fez, pra mim, um dos melhores jogos, sem dúvida alguma, e de repente o melhor jogo da rodada. Pode ser? Recuperou os jogadores. do Flamengo pós-Copa. Perfeito. Eu achei a melhor Concordo. exibição da rodada do Flamengo. Mas uma equipe que tá, assim, que a gente tem que ver o cenário no Bem, todo. bem, O Inter vem numa crescente, querendo ou não, os principais jogadores entraram em campo, jogaram, então assim, falta aquilo que, no Palmeiras, falta aquilo que a gente fala há muito tempo, que eu acho que, só quem não concorda com a gente é o Abel. Só quem não concorda é o Abel, que não pode nem falar do Abel. Tem que tomar cuidado de falar de Abel, porque os palmeirenses vêm... Não, mas eu tenho que ser realista aqui. É um repertório só. Não adianta dar entrevista depois falando, mas porque o Flamengo, a bola de não pé. dá. Bola de pé. Se o Flamengo tivesse hoje Com 20 minutos de jogo, Zé, teve 2 bolas por dentro, o Arrascaeta pegando os caras triangulando por dentro, sabe? Inspirado hoje. Exatamente. Vitória foi dar um chute ao gol, 31. Hoje era 4-0. Pedro hoje não estava na melhor noite dele. Se tá, o Flamengo tinha feito no primeiro tempo mais tranquilo. Até achei meio displicente o Pedro hoje, na minha opinião. Tô achando um pouco displicente, assim. Mas assim, o Flamengo tá com a pontaria em dia hoje é 4-0. O Palmeiras vem de 2 resultados ruins jogando em casa no Brasileiro, né? Perde do Atlético Mineiro e empata com ele. Deixou 5 pontos no caminho. Vôlei, jogos parecidos pra mim, assim, de desempenhos assim pobres, de pouca 5 pontos no caminho que vão fazer falta. Mas eu vejo muita diferença mesmo nos adversários, já que a gente está falando de Palmeiras e Flamengo, né? O Vitória, além de tudo que vocês disseram, reconhecidamente cai muito jogando como visitante. O próprio Jair Ventura reconhece isso. O aproveitamento é baixíssimo. O aproveitamento é baixíssimo e no Barradão eles crescem assustadoramente, tanto que eliminaram o Flamengo. E o Internacional, ele fez isso o que ele fez contra o Palmeiras, ele fez contra o Flamengo também, fez contra o Corinthians, né? Tá se defendendo muito bem. E hoje, na minha visão, no primeiro tempo do Internacional, ele foi mais ousado do que ele foi contra o Corinthians. Além de se defender e dificultar pro Palmeiras, ele ainda chegava na frente ameaçando com o Bernabé, e teve uma bola que o Bernabé fez o Carlos Miguel trabalhar. Mas sabe a diferença pra mim? O Bernabé é o principal jogador do Inter. Exatamente. O diferencial do Lateral, de centroavante hoje, pô. Não, ele é o jogou de principal centroavante, jogador. falso 9. Falso 9, O diferencial pra mim do jogo contra o Corinthians, do jogo do Palmeiras, que o Corinthians pressionou alto. O Corinthians quis ter posse de bola, diferente, por exemplo, do que aconteceu no jogo de hoje. Mas o Vitória o próprio Jair Ventura, ele dá uma entrevista, chegamos cansados da batalha, de tudo que aconteceu. 4 ou 5 jogadores. E 100 jogadores super importantes nessa vida. Exatamente. Jogou hoje, por Exatamente. exemplo. Foi expulso contra o Palmeiras, lembra? O Luan, exato. Teria sido um golaço essa bola, né? Teria sido um golaço. Ó. O Paquetá já em campo. Toda jogada. Paquetá que entrou muito bem, tá? Muito bem, Entrou exatamente. muito bem. Teria sido um golaço. Essa jogada começa lá no pé do Rossi, lá. Sim. Cara, Paquetá que eu tô bem. Bruno Henrique, desculpa, Eric. Bruno Henrique, que merece, né? Assim, de fato merece ter um busto, né? Merece ter uma estátua lá. E assim, palmas para quem teve essa ideia, né? De realmente dar valor. Ele e o Arrascaeta, o reconhecimento do ídolo, né, cara? Eu acho isso bacana pra caramba. O ídolo que vem há tantos anos, né? Tantos anos tirando com ele da cartola, quando precisa o cara tá ali. Então, assim, realmente é um Flamengo que tem os jogadores tudo à sua disposição, porque tinha alguns atletas que estavam machucados, voltando a jogar aquele futebol que sempre encantou, né? E tem um banco de reserva que, cara, faz E é um cara que parece que não dá trabalho, né? Só parece. Não dá trabalho no sentido de não falar. Não. Jogando, super profissional. Eu sou reserva e aí eu fico de bico. Super de grupo. Fico, né? Bruno Henrique, super de grupo. Ele é assim, né? Por isso é o Quando tá capitão. jogando, se comporta de um jeito. Tá ótimo. Quando tá jogando, fica ruim. E o Bruno parece que não tem esse perfil, né? Concordo. Importante, assim, a gente tava vendo o jogo lá, aí viu a escalação do Flamengo e falou, pô, timaço, né?
Aí daqui a pouco começaram a entrar os reservas, a gente falou, caramba, olha o banco do Flamengo, né? Paquetá, Plata e Bruno Henrique, não sei o quê. E aí essa semana, assim, o noticiário do Flamengo foi sequestrado pelo fracasso do clube na janela. Tentou o Almada, não conseguiu, tentou o Luiz Henrique, não conseguiu. Eu acho, assim, ótimo que o Flamengo tente nomes assim, acho importante para o futebol brasileiro que um clube consiga repatriar e trazer jogadores assim, mas acho importante também que um clube como o Flamengo, que há algum tempo vem dando exemplo de administrações corretas, tenha um limite. E impõe um limite no seu cofre. Ainda que seja um cofre gordinho, o cofre do Flamengo, mas chegou uma hora que o presidente do Flamengo falou, ó, mas eu não vou dar. E tá certo. E aí o Flamengo acabou se frustrando na negociação, mas talvez daqui a alguns anos essa medida e essa frustração por não ter trazido o Luiz Henrique, talvez vai trazer algum tipo de recompensa financeira para o clube. O Flamengo não se endividou para trazer um jogador, ainda que seja um baita jogador como o Luiz Henrique. E aí eu vou para um outro ponto. A gente olha o elenco do Flamengo, esse noticiário, ele não pode abafar que o Flamengo tem obrigação de jogar bem pelo elenco que tem. Senão a gente fica só falando, o Flamengo precisa reforçar, o Flamengo precisa contratar, o Flamengo não trouxe isso, não trouxe aquilo. E o jogo de hoje era uma resposta também, né? Exato, e os últimos jogos do Flamengo foram muito ruins. São Paulo e Inter, Com dois o elenco empates. que tem, o Flamengo com São Paulo em casa e Inter fora. Esse elenco ano passado ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Brasileiro é a Libertadores. E eu digo o seguinte, não tinha o Pedro ficou machucado quase que o segundo semestre todo, e não tinha o Paquetá. Mas você concorda esse time ainda ficou mais reforçado. Mas você concorda que de 19 pra cá tem sido uma marca do clube de 19 pra cá, mesmo já começando a temporada com bons elencos, chega no meio do ano, o Flamengo atropela na janela. Né? E tem sido uma marca assim do Flamengo, chegar no meio do ano e melhorar o que já era bom. Esse Muito ano, pelo presidente até também, melhorou né? no começo do Lembra ano. da fala do Paquetá chegou presidente? no começo. Claro. O presidente dá uma entrevista e fala, Flamengo é bilionário, tiver que gastar, a gente vai gastar. Esse é o problema. Esse é o problema, é a fala. A verborragia, às vezes, te cobra uma conta mais... Exatamente. Gostou É dessa isso, palavra? Varão. Porra, é isso. Não, eu acho que você, assim, essa eu aprendi. os dois últimos jogos... Ver o que Você foi? vai ser falastrão agora no popular? Como é que é o nome? Repete. Repete aí. Verborragia. Bem demais. Eu acho que os dois últimos jogos, assim, se você analisar... Pô, o empate de São Paulo foi muito ruim no Maracanã. Foi. São Paulo jogou melhor que o Flamengo no Maracanã. Contra o Inter também. São Paulo, O que hoje Flamengo perdeu do não jogou bem contra o Grêmio. Inter. Exato. Então, assim, aí você começa a duvidar da sua qualidade. O jogo de hoje, tudo bem, apesar dos problemas do Vitória, eu acho que a gente viu um Flamengo mais próximo daquilo que ele pode e já entregou nesse ano, né? Mas acho que não tem dúvida que o Flamengo, eu concordo com o Eric, é claro que quando vazam as notícias, né? O Flamengo quer Luiz Henrique, o Flamengo quer Almada e não consegue, tem uma frustração. Mas para mim é óbvio que o Flamengo tem capacidade para lutar por todos os títulos, é favorito em todos os títulos. Com esse time aí. Com esse time. Sem precisar de reforço. Sem precisar de reforço. O Bruno Henrique, que a gente falou, que vai ser homenageado, justamente é um grande exemplo para mim. 35 anos tem o Bruno Henrique. É muito difícil um jogador ficar tanto tempo no mesmo clube e continuar sendo decisivo. Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique, por exemplo, pode fazer um gol e decidir uma Libertadores de novo, mesmo não sendo titular. Não é mais o mesmo Bruno Henrique de 10 anos atrás, não tem mais aquele arranque. Mas olha o gol que ele fez hoje. Num jogo que estava fácil pro Flamengo, mas estava 1-0. Mas o placar não estava O controlado. placar não estava controlado. O De jogo repente, estava, o placar não. Uma bola Deu aérea a lá, tranquilidade, o gol deu a tranquilidade. Então, é uma facilidade, parece que é fácil, mas é fácil para quem conhece. É um cara que tem estrela. Não, e ano é passado, Abel, quantos quando jogadores o Pedro machucou, ele foi o cara que segurou a onda de centroavante. Lembra? Ele foi o cara que segurou a onda como centroavante. Estou dando o Bruno Henrique como exemplo, mas tem vários jogadores no Flamengo que entram, que podem decidir, e que o Flamengo não precisa, na verdade. Se chegar o Almada, se chegar o Luiz Henrique, isso, ótimo. eu também acho. Um a mais vai enriquecer, mais jogador para desequilibrar, excelente. Mas se não chegar com o que o Flamengo tem... Se não chegar, continua sendo obrigação do Flamengo a lutar por todos os títulos. Só que muitas vezes Não ser campeão, esse a brigar. noticiário de mercado, ele acaba sendo mais importante do que a gente analisar se o time está jogando bem, não está jogando bem, o torcedor acaba se perdendo. Você não acha que é porque nos últimos anos entendeu? a janela de meio do ano do Flamengo Zé, mas sempre foi cada muito vez que forte? você contrata, você vai melhorando. Claro. Então, e aí você vai precisando menos, né? Você vai reforçando, você vai precisando menos. Até chegar num limite assim que ou você muda tudo ou você não contrata ninguém. E foi o que o Abel falou. O balanço do Flamengo lançou o Flamengo pagou mais de 50 milhões de euros no Paquetá. Para um clube brasileiro, cara, ainda que seja um time rico como é o Flamengo hoje, cara, mas para pra pensar nisso, cara. Quando é que a gente imaginou que um time brasileiro ia gastar 300 milhões num jogador? Logo depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro.
O último jogo do Paquetá tinha sido na Copa do Mundo, né? Voltou hoje. Contra o Japão ele machucou. Exato. Vocês imaginam o Paquetá desempenhando que papel quarta-feira contra o Cruzeiro fora de casa? Já joga, será? Já vai pro jogo? Eu acho que ele tem que jogar. Tiver bem Eu acho que ele pode fisicamente. ser escalado no lugar do Acho que ele Carrascal. tem que jogar. Carrascal. Carrascal que não é aquele Carrascal que foi Eu acho criado de que- expectativa. Para mim, o eu não Paquetá imagino- é titular. Eu não Ele imagino o Arrascaeta. Jorginho saindo do time nesse Mas jogo. não tá jogando também o que já jogou, né? Quem? O Jorginho. Não tá nesse jogando o que já pós-Copa jogou. do Jorginho ainda não é bom. Mas eu não imagino ele saindo desse jogo grande. Eu tô igual não ele. imagino o Pulgar saindo, muito menos. Vejo a O mesma coisa. Arrascaeta não, o Pedro não e o Lino não. Acho que se o Paquetá voltar, O Lino também que tá Esse- numa ótima esse fase. cenário, vai esse voltar no lugar do Carrascal. o cenário contigo. de você ter que jogar em casa, né? Também muda um pouco a Exato. ideia, né? Exato. O cenário de você voltar e decidir na tua casa, né? Bacana, né? Definir um pouco ali a escalação. Até de por como isso você vai pode ser, jogar, porque o Paquetá é um cara que pode vir por dentro defensivamente. Ele pode ser melhor defensivamente também do que propriamente o E o Carrascal. jogo é uma guerra no meio-campo, porque o meio-campo do Cruzeiro é muito bom. Muito bom, muito bom. Então esse jogo vai ser uma guerra. Quem controlar o meio-campo tem muita chance de ganhar o jogo. Muita chance de ganhar o jogo, eu acho. Aliás, fascinante até pra gente entender um pouco mais da cabeça do Jardim e mata-mata. A gente tem a experiência do Vitória, que é pouca, né? Tinha acabado de chegar, da Copa do Brasil. Agora vai ser um jogo gigante contra Ele o ano ex-time passado chegou à dele. semifinal da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Corinthians, né? Sim. Não, digo assim, Pênaltis, né? pelo Flamengo, né? Dirigindo o pelo Flamengo com esse elenco. Vai ser o jogo assim o maior dele. Desde Chegou a contratação. a bica de se classificar para a final. Exato. O Gabigol faz o gol de pênalti contra o Exato. Corinthians, né? E se pensar na característica dos dois times, ninguém gosta de ser reativo, né? São dois times que querem ser protagonistas do E jogo. a né? bola, né? Pela característica dos dois times. O Cruzeiro, você falou do meio de campo, o Gerson, É por muito exemplo. jogador bom, é Gerson, Matheus Pereira. Então, eu tô Caio curioso Jorge. pela postura porque do Flamengo. Qual Mateuzinho, será? Eu já acho, Por causa de já característica, eu não sei se vai ficar sendo curioso. reativo, não. Eu já penso que o Cruzeiro vai fazer pressão. Com o Caio Jorge, com o atacante que um cara sem bola, que briga, que luta assim rápido, eu creio que o Cruzeiro vai fazer O uma próprio Wesley marcação. também, né? Se for titular, né? Vai fazer uma marcação-pressão para ter posse de bola. Até porque o Flamengo... É o que eu penso. Pelo menos os 15, 20 Você minutos. tira o esse conforto início do Flamengo quando você não deixa o Flamengo sair tocando. Ainda Aí tem você isso. tira o conforto do Flamengo. Ainda tem isso. Quando o Flamengo consegue passar essa primeira linha ali, aí o jogo clareia muito, porque é muito jogador bom na frente, né? É muito jogador que tem soluções assim para arrumar espaço, para arrumar passe. Lino, é Arrascaeta, é Paquetá, é Jorginho, é Pedro, é tabela o tempo inteiro. Então, se você não deixa essa primeira linha ser rompida, no caso do Cruzeiro, você traz dificuldade para o Flamengo. Eu só divergi de vocês, desculpa voltar a esse tema, sobre a fragilidade do adversário hoje. Eu sei que o Vitória não é assim uma máquina, mas quando eu comparo que o Flamengo jogou contra o São Paulo que vinha de derrota para o Furacão em casa, pô, foi assustador aquele jogo no Maracanã. Flamengo e São Mas não Paulo. tira o mérito do que o Flamengo E aí, fez hoje. Flamengo e Inter também não foi bom. Então, assim, hoje eu acho que o Flamengo, desfalques do Vitória à parte, o Flamengo realmente teve Esse um jogo primeiro contra o tempo São foi Paulo, avassalador. Os caras estavam frescos. Muito também bom. acho que esse jogo Estavam levinhos. Então, jogaram bem. Jogo Aí faz diferença demais. Pega uma diferença. O calendário do tão pós-Copa, puxado. né? O jogo do São Paulo foi o segundo do Flamengo após a Copa. O time ainda estava quebradão, muitos desfalques. O São Paulo vinha terrível Tudo também. bem, tinha então, perdido não, em era casa obrigação do Furacão. Flamengo ganhar. Claro. Era obrigação do Flamengo ganhar. Achei que foi muito boa a resposta do Flamengo hoje. Não, isso não tem dúvida, eu concordo contigo. Foi ótima a resposta do Flamengo e fez, quiçá, o melhor jogo pós-Copa. Sem dúvida isso. Mas, de fato, não foi o Vitória descansado, não foi o Vitória com aqueles jogadores que a gente viu, por exemplo, nos últimos jogos. Pô, tava sem a dupla de zaga titular. Caio e Luan Cândido. Você tava sem jogadores que são muito importantes nessa engrenagem do Vitória e o treinador, antes do jogo, tinha falado, a gente chega cansado. Então é mais complicado. Você vê que eles esperam o tempo todo o Flamengo. De repente, se não estiver descansado, esperaria, mas de repente faria uma pressão, não deixaria cruzar. O Flamengo hoje... E se você pegar o gol do Pulgar, que um golaço, o Flamengo rondava a área, mas na medida do possível o Vitória estava conseguindo defender. Mas sabe, o principal jogador do Vitória É hoje... difícil você marcar, né? O principal jogador do Vitória não jogou hoje, o capitão Baralhas. Esse menino É o coração do Vitória. é o coração do Vitória. Em campo, dificilmente teria alguém do Flamengo teria a oportunidade de chutar de fora da área, porque ele sabe fazer para ele que faz essa pressão no meio campo. Olha o espaço que o Zé Pulgar Vitor, teve, que ó. estava próximo dele. Golaço, aliás, hein? Para mim, um dos gols mais bonitos do Golaço. campeonato. Mas Aí o gol golaço, contra o golaço. Vitória no primeiro Golaço. turno foi Lá muito também. parecido. Foi Você muito. vê a liberdade de espaço que ele tinha. Muita liberdade. Todo tava mundo pra sozinho no trás. O Vitória estava todo lá para trás. Lá pra trás. Para dificultar a entrada do Flamengo, na área. Foi uma boa opção. O Flamengo quase fez 1-0 com 15 segundos de jogo. Carrascal, né? Carrascal. Cabeçou na mão do goleiro. O que o Flamengo colocou de ritmo no primeiro tempo foi absurdo.
O Vitória não respirava. É isso que eu Chegava falei. o Varela Vitória não pelo... passava do meio de campo. Varela pelo lado direito, Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, Arrascaeta, Samuel Lino, Carrascal se movimentando. Era ter um Pedro mais inspirado. Faltou finalizar melhor para fazer 2, 3 gols no primeiro tempo. Volume de jogo e Esse é o tipo tem de muito gol a assim, ver que com o o Pedro faz descanso. toda hora, ó. Né? Toda hora a gente vê o Pedro fazer esse gol de carrinho. Tem muito a ver com o descanso, cara. Você Também pegar. acho. A gente citou aqui agora o Internacional, né? Que aí eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho do jogo do Palmeiras com o Inter. O Palmeiras não joga bem, mas o Palmeiras também jogou, né? Mas o Inter também, jogou. E aí o Inter, além do Inter ter jogado, tem a questão de ter jogado fora de casa, uma questão emocional, tendo que defender o resultado que foi conquistado lá na Copa do Brasil. E assim mesmo assim o Palmeiras não conseguiu, jogando em casa, fazer um bom jogo. Aí o cenário é diferente porque o Flamengo, 10 dias, 9 dias, 8, 9, 10 dias de descanso, isso faz muita diferença para a rotina do campeonato, que todos os treinadores, todos os jogadores falam, né? De cansaço e O último muitos jogo do jogos. Flamengo foi contra o Inter. Ficou nítido isso no jogo de hoje. Primeiro tempo Nesse ficou período, disparado. o Inter jogou 3 vezes. O Vitória jogou 3 vezes. O Flamengo não jogou nesses 10 dias. Flamengo e Botafogo foram 2 times que... O Botafogo ainda teve 13 dias até um pouquinho E mais. o desgaste do Vitória também, né? Porque o Vitória também teve que ir buscar o resultado, né? Exato. Teve que ir atrás do resultado. Não, e teve aquele jogo contra o Palmeiras que ficou com 2 a menos, cara. Gente, Tem que isso correr pra caramba. Tá vendo, passando as jogadas, isso é brincadeira que o Flamengo fez, pô. Isso é jogada de um time que Essa bola se saiu do conhece, boxe, muito cara. bem treinado, os caras tocando a bola, bola. triangulação, ataque, o Flamengo, como o Flamengo atacou espaço. Isso ia ser um Como o Flamengo golaço. atacou espaço, brincou, cara. Porque essa bola sai lá do pé do Rossi na Incrível, lateral. incrível. O Flamengo vai construir na jogada até chegar na área. E esse gol, você vê, acho que é o Kaique que tá marcando ali, né? Não é o Kaique do Vitória, que era do Juventude, o volante. Era ele que tava marcando ali. Você vê que ele marca o pé direito do Ele Bruno. fez o certo, né? Você vai falar, o cara falhou, deu espaço. Ele tá marcando o Bruno Deu Henrique. fundo pro Bruno Henrique. Ele falou, será que vai finalizar bem de esquerda? Não vai, vou proteger o Finalizou lado direito, né? E assim, o meu goleiro costuma pegar a bola também, de longe, né? O Lucas Arcanjo é um belo Fez goleiro. o papel dele ali, de fechar a perna direita. Sabe quem foi mérito dele? Porque assim, óbvio, ele tira, vai de esquerda, e se de repente fosse meia altura, passou, foi pra cima, foi do meio pra cima mesmo, bem, foi é, no alto, uma foi alto, atitudezinha assim, né? é um belo gol que ele faz, um belo gol difícil, cara. Alguém falou assim, pô, o Vitória tava sem a zaga dele hoje, né? O Kaká e o Luan Cândido. Que zaga pra quem curte fortes emoções também, hein, cara. Mas aí, Que zaga pra quem curte. mas tem feito a diferença, Zé. E o Jair pegou o Brits, que era do Fortaleza. Também, fez um exatamente. lateral meio falso. Mas zagueiro exato, ali, cara. que aí eles fecham uma linha de 3, uma linha de 5. E deixa o Os dois Ramon expulsos atrás. contra o Palmeiras. Os né? dois.